Diante de todos os supostos, é bom dizer supostos pela segurança jurídica, tá? Supostos crimes cometidos por Bolsonaro, parece que serão as joias que vão derrubar o ex-presidente. Pelo menos alguma coisa, né? O Fantástico nos trouxe um teaser do que vem pela frente e olha, parece bom, hein? Eu acho que eu quero ver esse filme. Então, o ajudante de ordens não sabia que estava fazendo algo ilegal ao vender as joias. Olha a delação premiada! É mentira! Olha a confissão! É mentira! Pois é, nessa segunda-feira a gente estava esperando aí mais um desenvolvimento dessa história do Bolsonaro, Mauro Cid e as joias vendidas nos Estados Unidos. O César Bittencourt, advogado do Mauro Cid, já tinha anunciado que iria conversar diretamente com o Xandão. Mas ele ia, não ia, daí foi e acabou fundo. A expectativa foi quebrada, porque o advogado do Mauro Cid esqueceu de marcar a hora. É sério. Bom, ele virou uma espécie de estrela do noticiário e tem dito que vai pessoalmente falar com o Alexandre de Moraes, que isso aconteceria inclusive nesta segunda-feira. E bom, as pessoas que estão dentro do gabinete do Alexandre de Moraes, conhecem a burocracia do gabinete do Alexandre de Moraes, contam para vocês o que já está aqui na linha fina. Existe uma praxe no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que é você faz o agendamento online. Eu suponho que um advogado tarimbado, todo mundo falou que esse advogado nossa, o cara é super respeitável e tal. Eu suponho que ele soubesse que tem que agendar uma audiência com o ministro, né? Que não pode só bater lá na porta, né? Ou seja, você vai na internet, site do Supremo, gabinete, formulário, preenche o formulário pedindo uma audiência. Aí a área de agenda do ministro olha e encaixa essa audiência após o pedido de formulário prévio. O aviso, portanto, então, para não dar de cara com a porta, não vá hoje, não foi feito o agendamento prévio, essa é a praxe no gabinete, fora isso não tem exceção. O ministro Alexandre de Moraes hoje não tem agenda, então se o advogado do Mauro Cid bater lá, vai ficar ali a ver navios. O caso da família Bolsonaro com essas joias é cheio dessas trapalhadas. Já teve Michele Bolsonaro esquecendo caixa embaixo da cama da Embaixada de Londres. Já teve o pai do Mauro Cid mostrando o rosto no reflexo da caixa das joias. Ai, é muita coisa. Mas será que alguma dessas trapalhadas pode colocar Bolsonaro na cadeia? Para isso, é preciso saber se Bolsonaro conhecia o esquema de venda das joias. Vamos ver uma reportagem da Veja do dia 18 de agosto. Olha lá, Bolsonaro confessou a aliados ter mandado Cid vender as joias, mas, e a frase ali de fato parece uma frase do Bolsonaro, embora não acredite que ele tenha dito isso, né? Alguém falou que poderia vender, aí eu falei, faz aí, mas dentro das 4 linhas, se pode vender, então vende. Aí o que a gente tem na matéria? Mas basicamente a justificativa que o Bolsonaro tá tentando fazer emplacar, né? Vamos usar o termo deles, a narrativa que ele tá tentando emplacar. A de que ele sabia, uma das narrativas, né? De que ele sabia que ia ser vendido as joias, mas que ele achava que podia, porque alguém falou para ele que a lei, alguém disse a ele que a lei permitiria tal venda, né? Então ele diz para vender. O problema é que ele já deu essa justificativa. Além disso, ele também tentou minimizar a compra. Então você veja que já tá rolando uma relação quântica aí, né? Ele disse que podia vender porque ele não tinha problema. Falaram para ele que não tinha problema vender. Então ele foi lá e vendeu. Ou seja, não havia nada de ilegal segundo essa linha de raciocínio. Mas ele também disse que ele não sabia do dinheiro e ele não liga para o dinheiro. Então pode ser que alguém tenha dado dinheiro para ele, pode ser que não. Ou seja, não é ilegal, mas eu não recebi. Não é ilegal, mas eu não fiz. Mas vai ficando cada vez mais quântico, cada vez mais impossível assim de conciliar essas versões todas da narrativa.
No dia seguinte a essas desculpas que ele estava dando ali, dizendo que disseram que tudo bem vender, mas ele também não recebeu o dinheiro, os repórteres do Estadão questionaram Bolsonaro sobre o assunto. Vamos ver o que ele respondeu aí. Presidente, a única pergunta que a gente queria fazer mesmo é sobre a matéria da Veja de ontem, do Mauro Cid, dizendo, o advogado dele dizendo que pode mudar de versão. Eu li a matéria. Acho que está de conversa contra mim ali. O tempo vai É imprescindível apontar isso, sabe? O setting da entrevista inteira. De novo, o Bolsonaro se fazendo passar de simplão, né? Não, eu sou simplão, tô aqui, eu tô tomando... Só faltou ouvir o corta. Então ele dá essa resposta que é super escorregadia, né? Mas daí o repórter insistiu. O que, de novo, muita gente apontou foi algo meio estranho. Porque normalmente esse tipo de insistência e de... poderia ser considerado uma provocação e ele já teria jogado aquele pingado no repórter. Mas aí o Bolsonaro foi um pouquinho mais claro na resposta. O senhor disse que não recebeu nada, mas o senhor mandou o Mauro Cid vender as joias? Essa é a questão que está pingando. Já vi outra matéria aí que eu não tenho conversado com ele nem com o advogado dele. Acho que é da Folha a matéria. Dizendo que ele tinha autonomia. Okay? Vamos, Jair. Do outro lado, o atual advogado do Mauro Cid, já é o terceiro, ele disse ao Fantástico numa entrevista exibida no dia 20 de agosto que não apenas Bolsonaro mandou Cid vender as joias, como que o dinheiro foi transferido para a família Bolsonaro. No sábado, o advogado do coronel Mauro Cid disse ao Fantástico que o então ajudante de ordens não sabia que estava fazendo algo ilegal ao vender as joias. Não sabia que estava fazendo nada ilegal ao vender as joias. Aquele papo todo do dinheiro ter que ir assim, em dinheiro, em cash, para não levantar suspeitas sobre a movimentação é uma coincidência. Eu acho que é um desconhecimento das regras normais, né? Claro que, principalmente para vender no exterior, né? É uma coisa diferente. Mas a simplicidade operacional local, não. Então, vende isso aí, por algum dinheiro. Então, vamos fazer, né? O presidente disse para ele, vai lá e vende esse relógio? Não foi essa expressão dele. Como é que ele diz? Dá um jeito nesse negócio aí. E esse dinheiro, conforme chegava aqui no Brasil, como é que era distribuído, para quem era entregue? Ele retirou esse dinheiro, não sei se ele retirou tudo, se retirou cada vez que chegava, como fazia, retirou o dinheiro e destinou àquele direito, que era a família presidencial, era o presidente, uma primeira-dama, parece que foi para o presidente. Duas coisas, né? A primeira é ele falar desse processo, que de fato ele foi lá e vendeu e tal. Ele fica tentando escamar, dizendo que não sei o que, não foi bem isso que disse. Ele disse né, ele não quer afirmar que o Bolsonaro disse venda as joias, não, ele disse para dar um jeito no Rolex. Bom, eu não sei o que é dar um jeito no Rolex. Ele queria o quê? Que ele matasse o Rolex? Dar um jeito no Rolex era para vender o Rolex. Tanto é que ele vendeu e o dinheiro foi, e aí o advogado de fato reforça isso, o dinheiro foi entregue à família Bolsonaro, né? Mas até aí o que a gente tem é a palavra de um contra a palavra do outro. De um lado, o Bolsonaro diz que Cid tem autonomia. Do outro, a defesa de Cid tenta dizer que ele só seguia ordens. Afinal, quem tem razão? A gente ainda não sabe, mas a Polícia Federal sabe. Em acordo internacional, o FBI vai ajudar a investigar as contas e a movimentação dos envolvidos no caso das joias nos Estados Unidos. Novas informações podem aparecer também nos celulares e computadores apreendidos e nas contas bancárias que tiveram o sigilo quebrado por ordem da Justiça, entre elas as de Jair e Michele Bolsonaro. Essas análises ainda não estão prontas. Mas uma fonte da Polícia Federal confirmou ao Fantástico que no celular de Mauro Cid, a Polícia Federal encontrou mensagens do coronel com Bolsonaro que indicam que o ex-presidente sabia das tentativas de Cid de vender e depois resgatar as joias. Então, será que era por isso que o Bolsonaro estava
tão nervoso quando queriam apreender o celular do Mauro Cid. De fato, já chegou num ponto das investigações em que a Polícia Federal tem muito mais informação, claro, do que a mídia, do que a comunicação. Aliás, os advogados do Mauro Cid, do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro estão tentando usar a comunicação como uma forma de manipular as narrativas, de manipular as informações que circulam. Mas já chega-se a se falar sobre a irrelevância tanto dessas falas quanto até mesmo de uma confissão do Mauro Cid. Chegou num ponto em que as provas falam por si mesmas. E eu suspeito que essas provas estão apontando